Dando continuidade na sequência de atendimento, a próxima letra do nosso algoritmo, né? Nossa sequência de atendimento, M, então já esgotamos todos os assuntos, né? Todas as possibilidades de controle de hemorragias externas, todos os dispositivos, exposição, identificação anatômica, enfim, tudo. A gente vai passar a próxima letra, né? A próxima causa de morte dessa vítima, né, desse operacional ferido, é a obstrução das vias aéreas. Então a letra A, né, aérea, é a próxima letra da sequência. Então resolvi o M, controlei as hemorragias, estou autorizado a passar por essa letra. E aqui nós precisamos identificar problemas de obstrução de vias aéreas, e a ideia é você liberar essas vias aéreas e manter essas vias aéreas pérvias, livres. Então nós vamos falar agora de como identificar esse problema e dos dispositivos que vocês têm como arsenal para utilização de manutenção dessas vias aéreas. Lembrando, nível básico, tá? Bem estabelecido, manobras de liberação e cânula nasofaríngea. A gente vai passar para os senhores dois procedimentos mais avançados, que aí está, vamos colocar assim, no marcha avançado, para os senhores terem ideia, né, da necessidade de ter um profissional mais especializado ou de ter um suporte para evacuação médica, caso você precise, que vá dar esse suporte médico mais especializado para manter essas vias aéreas pérvias. Que aí a gente vai falar para os senhores sobre a maxilaríngea e o iGel, que é um dispositivo supraglótico que nós chamamos, e vamos falar também da cricotireoidostomia, que é um procedimento cirúrgico, onde você vai ter uma via aérea do que nós chamamos definitiva, e a gente vai explicar certinho para vocês lá na frente, para vocês entenderem a necessidade de ter esse aparato médico, caso o nível básico não consiga resolver os problemas das vias aéreas. A gente sabe que estatisticamente, né, a principal causa de morte é sangramento, e seguida aí das obstruções de vias aéreas, né, decorrente do choque. A gente vai explicar por quê. Então, grande parte das medidas que vocês vão fazer ali para desobstruir essas vias aéreas, até 90% você vai conseguir resolver com manobras nível básico, ou seja, liberar as vias aéreas e passar a cânula nasofaríngea. Então, nível básico vai resolver grande parte dos feridos aí de uma maneira bastante efetiva. Primeira coisa, cheguei numa vítima, essa vítima, ela não respira adequadamente, os sons estão ruidosos, tem ruídos, né? Ela tem uma respiração ruidosa. Tá? Então, a primeira coisa, eu preciso conversar com ela. Se ela conversou comigo, ela já verbalizou, se ela falou, é que a via aérea dela está pérvia. Então, teoricamente, me autoriza a passar a próxima letra. Agora, se ela tem essa situação, que está ruidosa a respiração, que ela está com dificuldade de respirar, eu preciso identificar o problema. Então, visualmente, inicialmente, o que eu faço? Eu abro a cavidade oral e vou olhar. Então, sangue, saliva, vômito, pedaço de dente, corpo estranho, como chiclete, prótese dentária, enfim, coisas que podem estar obstruindo essa passagem de ar. Por que a gente tem que liberar essas vias aéreas? Essa vítima normalmente já perdeu sangue, então ela tem pouca quantidade de sangue para carrear, para levar o oxigênio, que é o principal combustível, até as células. Se o ar, o oxigênio não chegar adequadamente no pulmão, você não vai conseguir ofertar uma quantidade de oxigênio necessária para essas células. Então a ideia é que você deixe essa via aérea pérvia para que esse oxigênio consiga adentrar o pulmão e ele consiga fazer essa troca de uma maneira mais adequada possível. Okay? Então a ideia é eu abro e olho. Se não tiver, se tiver sangue, saliva, dente, como eu falei, o próximo passo é eu tentar tirar o que está obstruindo. Então tem duas possibilidades. Como eu falei, dificilmente no APH tático essa vítima vai ter alguma lesão cervical associada. E se tiver por um trauma penetrante, normalmente o estrago já foi feito. Então eu posso virar essa vítima, né, lateralizar ela, para que os fluidos, sangue, saliva, ela escorra por gravidade para fora dessa cavidade oral. E o conteúdo que for mais sólido, um chiclete, por exemplo, eu posso retirar, né, o chiclete dessa vítima com os dedos em pinça. Então, com cuidado, porque dependendo do nível de consciência, ele pode, inclusive, morder os seus dedos. Por isso que o dedo tem que ser em pinça, que se eu colocar um dedo só, dificilmente eu vou conseguir tirar o dedo, ao passo que eu colocar os dois dedos já facilita um pouco mais eu retirar os meus dedos. Então, com os dois dedos em pinça, eu retiro o que eu consegui visualizar
e mais sólido eu retiro com a mão e libero essas vias aéreas. Isso se eu identifiquei, se eu olhei o problema dentro das vias aéreas. Agora, se eu não abrir as vias aéreas e eu não identifiquei nada obstruindo, saliva, dente, corpo estranho, prótese dentária, chiclete, enfim, a principal causa de obstrução dessas vias aéreas é a língua. A língua é a língua. Por quê? Não necessariamente essa vítima ela precisa ter um trauma direto na face. Lembre-se dos conceitos do choque, como eu falei para os senhores. O nosso corpo sabiamente pega o sangue da periferia e traz para os órgãos nobres, coração, cérebro, o rim. E a nossa musculatura, né, respiratória, da face e também da língua, ela pode não ser muito bem irrigada devido a essa necessidade metabólica do nosso organismo. E o que acontece com essa musculatura? Ela relaxa. Ao relaxar, acontece o que os senhores estão vendo no slide ali, ou seja, a base da língua, onde deveria estar aberta, facilitando a passagem do ar para a sua região da traqueia, laringe e a traqueia, ela cai, ela literalmente, vamos colocar assim, ela despenca. E aí vai impedir que esse ar entre de uma maneira adequada até a sua laringe, a traqueia e os pulmões e promova aquela troca gasosa que é tão necessária para aquela vítima que já perdeu sangue, ou seja, você leve oxigênio para aquelas células, né, que estão demandando esse combustível para poder funcionar. Então a ideia é que se eu abrir a boca e não tem nada obstruindo, né, como eu falei anteriormente, é bem provável que a língua seja a causa e eu preciso retirar, né, esse órgão aí da frente do meu caminho para que o ar consiga, o oxigênio consiga chegar até os meus pulmões e eu consiga fazer essa troca. De que maneira? Né, existem manobras para eu liberar essas vias aéreas. A primeira manobra é o jaw thrust. Então a gente vai tentar fazer uma tração e uma anteriorização da mandíbula na tentativa de que, ao fazer esse movimento, que os senhores estão vendo aí, a gente consiga elevar, né, a mandíbula e, consequentemente, a gente consiga levantar toda a musculatura da face e a base da língua para que ela saia do caminho. Então, essa é uma primeira manobra que pode ser tentada. Existe uma segunda manobra muito mais fácil e simples, que a gente acaba ensinando ela para o nível básico, muito, que é o chin lift, né, head to chin lift, ou seja, você vai fazer uma hiperextensão do pescoço ali do mento, né, para que ao fazer esse movimento ali, como os senhores estão vendo na figura, a base da língua consiga subir e eu consiga desobstruir essas vias aéreas, principalmente no APH tático, porque na maioria das vezes ele não vai ter um mecanismo direto na cervical de trauma, então eu não preciso ficar muito preocupado em causar alguma lesão nessa região cervical, então eu posso fazer essa hiperextensão, que isso acaba facilitando a minha liberação das vias aéreas. E aí, se aquela respiração que estava ruidosa, estava difícil, né, eu consigo visualizar, né, clinicamente, olhando, que essa dificuldade respiratória, essa dificuldade de passagem do ar, ela melhora, para de fazer os ruídos. E aí, isso é um sinal que o que estava obstruindo essas vias aéreas, impedindo que o oxigênio chegasse até os pulmões, era realmente a base da língua, que é a principal causa nesses pacientes que estão em choque e com rebaixamento do nível de consciência. A ideia, como eu falei, em APH tático, né, nós temos que carregar armamento, temos que carregar a vítima, temos outras preocupações táticas. E para poder liberar a sua mão e não ter que ficar segurando nessa posição, surgiu, então, a cânula nasofaríngea, ou seja, como os senhores estão olhando ali, essa cânula ela vai entrar pela narina do operacional e vai se posicionar próximo à laringe, ali, a entrada da epiglote, onde você vai estar praticamente próximo ali, dentro da via aérea, para promover a entrada desse oxigênio, chegar mais facilmente até a laringe, a traqueia e os pulmões, para que ele faça essa troca de uma maneira mais adequada. Colocando a cânula, essa base da língua vai ficar anterior, vai ficar posicionada antes desse equipamento, e ao cair, né, caso essa queda da língua voltar devido ao relaxamento da musculatura, ela vai ficar posicionada sobre a cânula e não vai impedir que esse oxigênio chegue até os pulmões para a troca gasosa. Então, a ideia de passar a cânula é você liberar as suas mãos para poder continuar o atendimento e poder também cuidar da sua parte operacional ali,
que ainda você tem que cuidar. Então a cânula favorece muito você fazer esse procedimento e liberar essas vias aéreas. É uma cânula diferente daquela cânula de Guedel. A cânula de Guedel é a que eu costumo falar que é a tal da chupeta do bombeiro, né? O bombeiro usa pela boca. A diferença básica, né, é que a Guedel, essa vítima, ela precisa estar completamente inconsciente, senão você não consegue colocar a cânula na boca, né? Ele tem que estar inconsciente de verdade, porque senão tem reflexo de vômito, ele vai cerrar os dentes e não vai deixar você passar a cânula. Então ele tem que estar completamente inconsciente. Ao passo que a cânula nasofaríngea, isso a gente até promove nos treinamentos, a gente faz um operacional passar essa cânula no outro operacional, acordado inclusive, porque ele vê que se acordado ela é bem tolerada, você consegue passar. Se você tiver um mínimo nível de rebaixamento de consciência, você vai fazer o procedimento, vai passar esse equipamento e esse operacional praticamente não vai sentir nada. Então é uma cânula muito melhor tolerada porque ela passa por trás de onde a gente tem um reflexo, né, do vômito. Então a gente não, teoricamente, não vai promover nenhum reflexo de vômito ali naquela vítima ao introduzir esse equipamento. Então, como os senhores estão vendo aí, para manter essa permeabilidade de vias aéreas, a cânula nasofaríngea, ela tem várias marcas, vários modelos, mas basicamente a melhor delas é feita de látex, ela é bem molinha, né? Então você consegue passar facilmente e aí você consegue liberar suas mãos para continuar o atendimento e continuar a sua parte operacional que você ainda tem que cuidar. Então está lá o posicionamento da cânula, a gente coloca a cânula na narina, posiciona ela a 90 graus e aí posicionando a 90 graus, a gente vai introduzindo a cânula com a curvatura voltada para baixo, né, a ponta voltada para baixo, em direção à laringe onde eu quero posicionar ela. E leves movimentos rotatórios eu vou vencendo, né, as interposições anatômicas que nós temos dentro da narina, né, que são as coanas, enfim, até que a gente consiga posicionar essa cânula da maneira adequada. Normalmente a aferição dessa cânula, né, ela vem da abertura do nariz até a região da orelha, do lobo da orelha. Cada pessoa vai ter um tamanho diferente, a gente mede essa cânula e o tanto que a gente pré-determinar de aferição dessa cânula é o tanto que a gente vai ter que introduzir dentro da narina dessa vítima. Próximo passo ali, a gente introduzindo a cânula, né? A gente fez a aferição, começou a introduzir a cânula ali, posicionou em 90 graus, sem nenhum movimento de rotação mais forte, são movimentos leves, em direção a 90 graus, a gente vai fazer a introdução da cânula até o comprimento que a gente havia ferido. Feito a introdução da cânula, a gente vai fixar essa cânula com uma fita adesiva e eu operacionalmente gosto muito do silver tape. Então, a gente passa o silver tape ali, vai passar em volta da cânula e vai fixar junto à narina para que essa cânula não saia do local. Pode sair, Silvestre? Pode. Se sair, você vai ter que reposicionar essa cânula, não tem problema nenhum, né? E às vezes é até natural, conforme você vai atendendo essa vítima, a tendência dela é melhorar. E ele pode voltar a recuperar a consciência. E se ele voltar a falar com você e ver que não tem mais nenhum problema de obstrução de vias aéreas, ele pode inclusive retirar a cânula, né? Uma vez que ele conversou com você, que ele melhorou o estado de nível de consciência, é porque não tem nada obstruindo a via aérea dele e ele não precisa dessa cânula. Então a gente pode inclusive retirar durante o próprio atendimento, inclusive, né? A gente não recomenda que essa cânula seja passada pelo operacional quando essa vítima tenha um disparo, vamos colocar assim, na face ou na cabeça. Então, ferimentos acima do pescoço, nós evitamos passar essa cânula. Por quê? Se você fizer o procedimento de uma maneira errada, né, a cânula tem uma curvatura, né, e ela vai com essa curvatura em direção inferior caudal, né? Se você virar essa cânula e deixar essa curvatura em direção cefálica, na hora de fazer o procedimento, que você está ali no sanhaço, você esquecer e fizer errado, por isso a gente evita ficar fazendo muitos movimentos, roda para cima, roda para baixo, não. Você posiciona a cânula num sentido só, coloca 90 graus, introduz essa cânula a 90 graus. Se na hora operacional se confundir, virar essa ponta para cima, ou nesses movimentos aí de querer ensinar, vira para um lado, vira para o outro, essa ponta ficar voltada para cima, pode acontecer o que os senhores vão ver nessa imagem agora. Como vocês podem ver, né? Não precisa ser médico para entender o que aconteceu, né? Essa vítima, ela teve uma lesão na calota craniana, então vocês conseguem ver lá na porção mais superior uma fratura. Essa fratura acabou
lesando aqueles pequenos fragmentos ósseos ali que dividem o nariz do cérebro, e ao introduzir a cânula de uma maneira inadequada, essa cânula foi para dentro do cérebro. E aí realmente você vai estar causando uma lesão nessa vítima aí. Então a ideia é, para evitar maiores problemas, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa, essa fratura na base do crânio que nós chamamos. Para evitar maiores problemas, né, a gente orienta que o operador básico não faça o procedimento, né, diante desse tipo de ferimento, ou seja, um disparo na face ou no crânio que pode causar como uma fratura de base de crânio, como os senhores estão vendo aí. Então a gente sugere que evite. E aí o que vai restar, né, para esse operador nível básico fazer é colocar numa posição de conforto, uma posição de segurança, uma posição de recuperação. Ou seja, ele vai ficar deitado lateralmente como os senhores estão vendo aí. Se tiver com a cânula, melhor. Agora, se não tiver possibilidade de passar a cânula, que pelo menos a gente consiga colocar isso nessa posição, porque teoricamente ajuda a língua a sair do caminho e se juntar alguma secreção, saliva ou o que seja, por gravidade, teoricamente também, ele pode escorrer ali pela boca. Então essa é a posição mais adequada, mais confortável para você deixar essa vítima e manter essa permeabilidade das vias aéreas.